Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar do Oriente e do Ocidente. Como Jung via essas duas polaridades, esses dois pontos da Terra, ou, na sua forma de ver, esses dois lados da mente humana. Para isso, nós tivemos como base este livro aqui, Psicologia e Religião Oriental. É o volume 11/5 das obras completas do Jung. Aliás, este é um dos livros que nós estudamos lá no Clube Jungiano. O Clube Jungiano é um clube de assinaturas onde você tem acesso a mais de 100 videoaulas, seja de cursos teóricos, seja de cursos ou estudos práticos, para quem é terapeuta ou para quem utiliza a linguagem junguiana para o próprio autoconhecimento. Além dessas aulas, desses cursos já disponíveis no clube e que vão sendo acrescentados cada vez mais conforme os nossos estudos, o assinante tem a direito e acesso a um clube exclusivo, a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente tem contatos diretos, conversas diretas comigo, tira dúvidas, um espaço comunitário muito interessante de exposições e debates com o olhar junguiano, bem como acesso a todas as aulas ao vivo que a gente vai fazendo durante ou ao longo do ano. Quem quiser fazer parte de uma comunidade junguiana voltada para o estudo e para o autoconhecimento, eu vou deixar o link aqui embaixo. É só você clicar e assinar. Lembrando, a assinatura é anual e você vai ter direito a tudo isso aí que a gente falou. Então, vamos para o nosso vídeo, vamos para o nosso estudo de hoje. Espelhos da Alma, o olhar de Jung sobre Oriente e Ocidente. Uma psique, dois universos. Vivemos em um só mundo, mas nossas mentes habitam universos diferentes. O Ocidente olha para fora, conquistando a matéria. O Oriente olha para dentro, explorando a consciência. Jung viu isso não como um conflito a ser vencido, mas como uma polaridade a ser compreendida. Então, enquanto muitos olham o Oriente como algo a ser vencido, a ser conquistado, e a mesma coisa o Oriente para cá, Jung viu que essa polaridade, essa distinção é muito mais psicológica, tem uma atitude muito mais psicológica do que qualquer outra coisa. Então, é necessário para ele não ser vencida a polaridade, mas ser compreendida a polaridade. Então, como a estrutura de nosso espírito é responsável por nossas afirmações a respeito do mundo e de nós mesmos. O primeiro pilar do nosso estudo aqui é o olhar para fora. É a atitude extrovertida. É a ideia de que a realidade está do lado de fora de nós. Essa realidade, ou esse ponto, esse olhar, é característico do ser humano ocidental. O espírito ocidental é fundamentalmente extrovertido. Seu valor mais alto é colocado no objeto externo. Da ciência à religião, a realidade suprema é percebida como estando fora do indivíduo, fora de nós. A convicção ocidental é absoluta. Nada está no intelecto que não tenha estado primeiro nos sentidos. O que é isso? Para Jung, o ser humano ocidental tem uma característica majoritária extrovertida. O que é? A sua leitura do mundo, a sua realidade de mundo é a tudo aquilo que está fora dele. E aquilo que está fora dele só pode ser compreendido através dos 5 sentidos. Por isso esta frase: nada está no intelecto, ou seja, nada vem a propriamente, nada pode entrar no ser humano, no interior, que não tenha estado primeiro nos sentidos, ou seja, tudo que nós percebemos interiormente só pode ter vindo de fora. Essa é a ideia do extrovertido, da característica do extrovertido, que Jung entende como básica do homem, do ser humano ocidental. Aqui é importante a gente fazer um parênteses que você vai carregar ao longo do vídeo.
Não significa que toda pessoa que nasceu no Ocidente tem a característica ou tem uma tipologia extrovertida. Não. Quando Jung fala que a atitude extrovertida é majoritária no Ocidente, ele não está dizendo que existem pessoas no Ocidente que têm uma atitude introvertida. Uma coisa não anula a outra. A ideia que ele passa é de uma forma muito mais macro, é mais coletiva. É predominante na cultura ocidental, ou no lado ocidental, no termo ocidental do mundo, da humanidade, uma atitude extrovertida, tá? Então, para ele, o Deus ou a divindade é totalmente outro, está fora. Na visão religiosa ocidental, a divindade é o totaliter aliter, o totalmente outro. Deus é uma realidade externa, perfeita e absoluta. Isso cria uma dinâmica psicológica onde o homem busca conciliar os favores dessa grande potência externa a ele, através do temor, da penitência, da submissão, da auto-humilhação, dos sacrifícios. Então, sempre partindo de um sentimento de inferioridade fundamental. Ou seja, se Deus, essa coisa maior, perfeita, divina, poderosa, está fora, porque o nosso olhar é sempre de fora, extrovertido, eu tenho que me colocar frente a ela. E eu vou me colocar frente a ela de uma maneira inferiorizada, buscando sempre favores, se colocando numa posição temerosa, fazendo sacrifícios, e por aí vai, humilhando, e nesse sentido todo. E, além dessa percepção religiosa, uma outra característica desse ser humano ocidental é o impulso para conquistar o mundo, é o impulso para sempre conquistar o de fora. A consequência desse foco externo é um impulso incansável para dominar o mundo material. O homem ocidental torna-se zeloso, empreendedor e cobiçoso, buscando acumular apaixonadamente riqueza e bens, conhecimentos e domínio técnico, bem-estar e poder político, ou seja, conquistas. Os grandes movimentos propulsores de nossa época, quais seriam eles? Justamente as tentativas de nos apoderarmos do dinheiro e dos bens dos outros e defendermos o que é nosso. Isso aqui não é uma crítica moral, está longe disso, mas é uma leitura que o Jung fez a respeito da nossa própria história, a nossa história ocidental, que demonstra que o ser humano tem uma impulsividade à busca externa. E isso ele fez a ligação com a sua perspectiva psicológica. E agora nós vamos para o segundo pilar, ou a outra polaridade, o outro ponto, que é o quê? O olhar para dentro do Oriente. A atitude introvertida. O mundo como ilusão. Enquanto para o ocidental o mundo é algo a ser conquistado e é ele a realidade, para o oriental o mundo, isso que está do lado de fora, é ilusório, porque o real, a realidade, é o que está dentro. O espírito oriental é fundamentalmente introvertido. Ah, Rafael, significa então que no Oriente não tem gente, não tem indivíduo que tem uma atitude extrovertida? Não, é a mesma ideia que a gente teve lá do Ocidente. No Oriente existem pessoas que têm uma atitude extrovertida, mas a característica majoritária vista por Jung é de uma atitude coletiva introvertida. Então, lá no Oriente, o ser humano vê a extroversão e o foco no mundo dos objetos como um apetite ilusório e enganador. Basta a gente ver as filosofias e religiões orientais como demonstram isso de uma maneira muito clara. Essa existência externa é samsara, o ciclo de sofrimento e ilusão, culminando na soma dos sofrimentos do mundo. Ou seja, o ser humano sofre porque ele se liga, ele se identifica com o externo, e o externo é ilusão. Para eles, a verdadeira realidade é descoberta não fora, mas dentro, bem diferente da posição ocidental. Então, e lá existe uma meta. Qual é a meta? A meta é a dissolução do eu,
ou a dissolução do ego. O objetivo mais elevado não é a glorificação do ego com conquistas e acúmulos de coisas externas, mas a extinção dele. Práticas como as formas superiores de yoga visam extinguir os impulsos não domesticados do eu para alcançar o samadhi, um estado espiritual em que o eu se acha praticamente dissolvido, fundindo-se com a consciência universal. Enquanto que nós aqui, do Ocidente, temos a consciência como ignorância, para a visão oriental. Dessa perspectiva, o que o Ocidente chama de consciência reflexa, a mente do ego baseada nos sentidos, esse ponto é considerado o estado de avidya, que é ignorância aos olhos orientais. O conhecimento verdadeiro para eles emerge de uma fonte mais profunda, aquilo que chamamos de pano de fundo obscuro da consciência, que para o Oriente é tido como uma consciência superior. Então, como a gente viu esses dois polos, do Ocidente quanto do Oriente, a gente vai chegar numa síntese. É a ponte de Jung para a totalidade. Ou seja, antes de você julgar ou para além do julgamento, a gente percebe duas metades de um todo. Lembra que a gente falou logo no início? Uma psique e dois pontos? Aqui são duas metades de uma totalidade. O objetivo de Jung não é exaltar uma atitude em detrimento da outra, como muitas pessoas equivocadamente fazem, principalmente se baseando na leitura junguiana. Tentam pegar a leitura junguiana como justificativa para reagir ou agir como se fosse um oriental. Jung não fala isso. Ele apresenta esses dois pontos. E, a partir dessa apresentação, ele vai buscar pensamentos, reflexões para que cada um possa utilizar para o seu próprio crescimento. Então, eu vou repetir, o objetivo de Jung não é exaltar uma atitude em detrimento da outra. Ah, o melhor é a extroversão ou a introversão. Não é nada disso. Porque ambas são expressões válidas e necessárias da psique humana. Sem unilateralidade, o espírito não pode se diferenciar. Ou seja, sem o desenvolvimento unilateral que a gente tem normalmente, o nosso espírito, a nossa totalidade, a nossa psique, não pode se diferenciar. Então, ela vai ficar mesclada àquilo que é indizível. Então, precisamos desse desenvolvimento e ele é natural. Mas, ao mesmo tempo em que esse desenvolvimento é natural, essa unilateralidade nossa é desenvolvida, é natural, devemos perceber também o seu oposto. E aí desenvolver esse oposto que complementa essa unidade. O verdadeiro perigo, portanto, reside na exclusividade de cada uma dessas posturas unilaterais. Uma frase retirada dele é: creio que não faz mal tentarmos compreender ambos os lados. E, claro, essa é a proposta, da gente compreender ambos os lados, não só numa questão social, antropológica, mas principalmente psicológica, dentro de cada um de nós. E qual é o perigo do Ocidente que o Jung aponta? Nós aqui, devido a essa nossa característica coletiva extrovertida, corremos um perigo. E qual é esse perigo? A alma esquecida. Para ele, a extroversão extrema do Ocidente levou a uma negligência catastrófica do mundo interior. O resultado é uma miserável inferioridade espiritual, que nos oferece pouca resistência às epidemias psíquicas. Isso aqui é fundamental. Por isso que eu vou repetir. O resultado é uma miserável inferioridade espiritual que nos oferece pouca resistência às epidemias psíquicas. E é curiosíssimo como passa ano, entra ano, as epidemias psíquicas ou as doenças mentais ou a saúde mental fica cada vez mais em voga no nosso Ocidente. Então, estamos mais protegidos contra más colheitas e doenças do que contra as crises da alma, do que contra
as nossas próprias situações internas, nossas situações psíquicas. E o Jung, então, aponta isso de uma forma muito clara. Existe um perigo aqui, quanto mais extrovertido, mais extremo para a extroversão a gente fica, mais vazio ou mais distante ou mais aberto, melhor dizendo, a crises psíquicas a gente vai ficando vulnerável. Então é necessário a gente perceber esse outro lado nosso, esse nosso lado introvertido e também desenvolver ele. E qual seria então a tarefa do indivíduo moderno? A nossa tarefa aqui. A solução não é simplesmente tornar-se oriental, e não é isso que ele propõe. Então vamos nos tornar orientais. Vamos pegar tudo o que eles criaram, desenvolveram e copiar. Não. Isso seria uma imitação inautêntica. A tarefa do ocidental é reconhecer a realidade dos pressupostos psíquicos que moldam sua percepção do mundo. É reconhecer exatamente a nossa realidade psíquica. É preciso dar valor ao fator subjetivo, que é necessário, enquanto o extrovertido só vê o objetivo, é necessário a gente fazer isso, dar valor ao fator subjetivo, interno, a disposição inconsciente que determina a qualidade de toda impressão externa, como uma força tão real quanto o mundo objetivo. É perceber que o seu mundo interno também é tão real quanto o mundo externo. E para isso, a gente precisa então fazer a união dos opostos. E Jung coloca para nós a função transcendente como essa possibilidade de união dos opostos. Jung chamou o processo natural de união entre as atitudes conscientes e inconscientes, ou atitude extrovertida e introvertida, de função transcendente. É através dela que se pode modificar o estado psíquico, realizar as compensações do inconsciente e chegar à solução de conflitos dolorosos. Para ele, é a chave psicológica para a possibilidade da autolibertação. O que é função transcendente, então? É uma magia que eu tenho que fazer, um ritual que eu tenho que fazer? Não, não é nada disso. A função transcendente é uma consequência da sua abertura para que você mesmo possa ter contato com esse mundo subjetivo, sem abandonar o mundo externo, mas sem mergulhar no mundo interno de cabeça. É você poder nadar em ambas as piscinas. É você perceber a sua atitude extrovertida e caminhar também em direção à sua atitude introvertida. Se você é um introvertido, fazer o caminho oposto. É saber que você é introvertido, mas também caminhar para o mundo extrovertido. E não é ser de um ou outro mundo, é estar nos dois. É exatamente isso, unir esses opostos. Então é nesse sentido, é nesse processo que se vê a função transcendente. Nisso tudo, surge um novo centro de gravidade, que já existe, que é o si mesmo. Nós vimos isso no nosso vídeo anterior, falando a respeito da individuação. Através da integração, o centro da personalidade se desloca. Esse centro gerador, esse centro propulsor, esse self ou si mesmo, passa a se deslocar, mas ele passa a se realizar. Não é mais apenas o ego, esse eu focado no mundo exterior, nem é um eu dissolvido na totalidade, como o Oriente mostra. Agora emerge um novo e mais robusto centro que abarca ambas as realidades. Este centro é o self, é o si mesmo, o ponto de união entre o consciente e o inconsciente, o objetivo da individuação. Se você gosta desse assunto da individuação, assista o vídeo anterior que a gente falou exatamente desse ponto. Aqui, para nós, é esse momento de união, é esse momento de contato, já existente em nós, mas não desenvolvido unilateralmente. Quando então a gente abre espaço para o que não está desenvolvido, a gente tem momentos ou abertura para a vivência dessa totalidade, para a vivência desse si mesmo. E isso gera necessariamente um diálogo contínuo.
Esse diálogo entre o interior e o exterior, entre o Oriente e o Ocidente dentro de nós, não é um destino final, mas um processo para toda a vida. Exige atenção constante, honestidade e a coragem de confrontar o desconhecido que habita em nossa própria psique. Ou seja, é um trabalho contínuo, é um diálogo contínuo entre aquilo que está dentro de nós, voltado para o Ocidente e que está voltado para o Oriente, ou, uma maneira que eu prefiro dizer, entre o Oriente e o Ocidente dentro de nós, entre essas atitudes extrovertida e introvertida existentes em nós. É um trabalho contínuo. Não há alguém que possa falar, estou completamente equilibrado, estou em estado de homeostase contínua. Não. Nós recebemos informações sensoriais, portanto externas, como informações internas constantemente. Tudo isso aí abala a nossa psique, mexe com toda a nossa estrutura psicológica. Mas se nós tivermos uma postura consciente em relação a todas essas alterações, bem como as nossas posturas extrovertidas e introvertidas, nós podemos manter esse diálogo contínuo, que é perene e cada vez mais desafiador e, ao mesmo tempo, libertador, porque você vai se conhecendo mais profundamente. E, por fim, uma frase de Jung para a gente pensar. O homem precisa apenas, o homem aqui, o ser humano, precisa apenas tomar consciência de que está contido na sua própria psique e que nem mesmo em estado de demência poderá ultrapassar estes limites. É uma visão junguiana muito interessante. Ele diz para nós que, primeiro, precisamos tomar consciência de que nós estamos contidos na nossa própria mente, na nossa própria psique, e que nem mesmo em estado de demência, em estado de alteração psíquica, nós podemos ultrapassar estes limites psíquicos. Ou seja, ainda que o homem ocidental, o ser humano ocidental, ache que a realidade é do lado de fora, essa realidade é só uma visão, uma interpretação da própria psique. Enquanto que o Oriente, ou o oriental, acha que a realidade é só o interno, ele está deixando de lado aquilo que vem de fora e pode modificar a sua percepção. Eu estou colocando aqui exemplos muito extremos. Mas se nós percebermos, nessa linha que o Jung colocou, nessa frase que a gente acabou de ler, que nós estamos contidos na nossa própria mente, nós podemos perceber algo libertador. Nós estamos contidos na mente. Nós não somos a mente. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos quem lê, quem ouve, quem sente esses pensamentos. Nós não somos o mundo de fora. Nós não somos apenas o mundo de dentro. Nós estamos contidos em algo maior que a nossa psique. E aí uma perguntinha para você, para refletir. Se você quiser compartilhar conosco essa sua resposta, coloque aqui embaixo nos comentários. Que parte da sua psique você deixou inexplorada? Existe uma parte sua, psicológica, que você nota hoje que não está explorada ou que você deixou de lado? Tem algo que você quer explorar, quer conhecer? Seria interessante a gente bater esse papo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!